Eu nasci em 1970, na cidade de Caxias do Sul. Eu não vi o Brasil ser campeão. Nasci em dezembro, sob o signo de Sagitário. Nessa época os Beatles também já tinham terminado. Eu cheguei até a pensar que toda a cidade tinha uma banda como os Beatles. E quem melhor ocupava esse papel aqui em Caxias era uma banda chamada Lobo da Steppe. Esses caras, eles não sabiam na época, mas acabaram influenciando toda a galera que veio depois, inclusive eu. Como era o final dos anos 60 em Caxias do Sul? Só deixar o cabelo crescer era um grande desafio na época. O primeiro grupo de esquina, assim, de contracultura, era na frente da minha casa, era o Point, os primeiros cabeludos, né? Trocando os primeiros discos dos Rolling Stones. Então a gente compartilhava disso, e daí surgiu a banda, né? Daí surgiu... Era como em Porto Alegre o Liverpool, né? Mesmo bairro. Nós seríamos uma versão caxiense desse fenômeno. Quando passou o filme do Easy Rider em Caxias, que eu acho que nós éramos... Podia se contar umas 10 ou 15 pessoas que foram assistir esse filme. Nós éramos muito vanguarda, a gente não só morava aqui, como estava sintonizado com o que estava acontecendo. Pra te encontrar no público, alguém que conhecesse Led Zeppelin, Pink Floyd, assim, cara, era um absurdo, sabe? Beatles conseguiu atingir a grande população. Pá, vamos tocar Born to Be Wild. Nossa, musicão. Chegava, começava a tocar, o pessoal ficava olhando assim, ninguém reconhecia a música. A banda, para poder sobreviver, teve que se render a fazer alguma coisa que agradasse a maioria para poder entrar uma grana e lá pelas tantas tocar as suas músicas preferidas e manter o visual de roqueiro, tá? Que isso foi começando a agradar, principalmente as gurias começaram a gostar mais disso. E aí os guri começaram a dar o braço a torcer. Bom, eu não gosto muito dos cabeludos, mas as gurias vão lá, então nós vamos. E a coisa funcionava assim, sabe? Uma coisa puxava a outra. E elas iam, em grande quantidade. Graças ao Onofre, 90%. Você tá filmando? Tá. A ideia de fazer um filme ficou mais clara quando eu vi que um amigo estava pensando em escrever um livro sobre bares e bandas de Caxias. Eu já queria falar das bandas que produziam material autoral nos anos 80, fazendo um recorte das minhas memórias. Não tive mais dúvidas, eu tinha que realizar o filme, e o cara tem que escrever o livro. O primeiro violão eu ganhei com 11 anos, né? Era um violãozinho da Janine, pequenininho. Eles nem fabricam mais esse modelo. Aí a minha professora era muito ruim, ela sabia ensinar gaita. E violão ela sabia mais ou menos, então ela me ensinou os acordes básicos. Mas depois, com o tempo, eu fui descobrindo que aqueles acordes a maioria estava errado, né? Tinha aquela influência do Saxon, lembra? Saxon, aquelas bandas, né, inglesas, né? Aquela coisa, né? A gente sabe que a casa da minha mãe era o centro das bandas, né? No Jardim América, era o Garganta, sábado de tarde ensaiando, e o Apocalipse na mecânica atrás ali, né? Então nós parávamos para ouvir o que eles estavam fazendo, que dava para ouvir da janela. Eu sabia mais ou menos tocar violão, o Eloy gostava também. Vamos fazer uma banda. Vamos fazer uma banda. Quem é que a gente vai convidar? E nessa história a gente conheceu, que era nosso colega de aula, o Guto Basso. Eu estudava com Chico Casara e com o Eloy Fritz e o Neno, né? Enfim, o Neno eu andei mostrando algumas coisas minhas no recreio. O Chico me mostrou uma poesia e aí eu musiquei a poesia dele e tal, e aí virou uma música, que o nome é A Loucura. Tá, eu nem vou dar detalhe, assim, enfim.
vamos tocar, o que acontecer vai acontecer. Aí vinha shows, sabe? Então não tinha uma coisa planejada, sabe? Depois, com o passar do tempo, sim, a gente começou a ter um planejamento, que a banda vai fazer, que tipo de som vai fazer, né? Mais diretrizes. Mas quando é mais gurizada, cara, tu quer fazer o som, tu é apaixonado por tocar. Eu recebi o convite do João pra entrar, que era da Transe. Pra mim foi o máximo, né? Porque ele era um baita guitarrista. E aí foi muito legal, eu fiquei acho que 1 ano e meio, 2 na Transe. Eu aprendi um monte de coisa. O João era um baita compositor. Quando eu comecei, realmente, peguei as baquetas e instrumento pela primeira vez, eu sabia que ali era a minha carreira, estava ali. Quem realmente incomodou mesmo me dar aula foi o Roberto Fonseca, o Beto Fonseca, que foi o cara que ia depois dos ensaios lá incomodar e dizer, pô, cara, tu tem que me dar aula, tu tem que me dar aula, tu tem que me dar aula. O cara descobre que tá ficando velho quando os caras convidam pra participar de um documentário sobre a história do rock da tua cidade, né, cara? Daí eu lembro que uma vez eu cruzei o China, eu gazei a aula, encontrei um pessoal e a gente tava andando na rua, de repente cruzamos o China, o cara da banda ali, cara. Puta, eu tô andando com os caras da banda, que legal. A Bandido nasceu aqui de uma situação muito inusitada, muito despretensiosa, não era, vamos montar uma banda para fazer sucesso, ganhar dinheiro. Não, a gente veio no bar dos amigos, eu e o parceiraço André Coelho, né? Depois de muito uísque que a gente bebeu aqui, a gente estava sentado na mesa, aí começou aquela bateção numa garrafa e pá. O pessoal da casa disse, pô, quem sabe vocês não estão a fim de vir fazer um som aí um dia desses aí na casa? Aí. Ô André, vamos fazer um som aí. Não, fizemos, não tem problema, já estava todo mundo bêbado mesmo naquela hora, né? Tinha 5 anos de idade, eu toquei na bateria da escola, nem a bateria, na escola Catulo da Paixão Cearense. Depois do José Altão lá. 7 ou 8 anos de idade, tinha um colega que tinha um irmão que era músico. E na minha escola, circulavam com umas calças rasgadas, uns remendos, assim, Iron Maiden, na época que usava os remendos Iron Maiden, AC/DC, que era o Fernando Costa, e o De Ros. E o De Ros, aquele cabelão e tal, ele já era uma lenda, assim, na escola, né? Fiz aula de violão com o Cid, que ele tocava no Ego Mecanoide. Aí eu me lembro bem, cara, que ele me passava algumas músicas e eu ficava olhando para ele e dizia, não, isso eu não quero tocar. Eu me lembro que ele queria me ensinar, que beijinho, o beijinho doce. Que beijinho Imagina, doce. Eu com 10 anos, eu digo, pelo amor de Deus, cara, não, né? Eu quero tocar uma música do AC/DC. Eu fui surfista por mais ou menos um dia. E até que eu decidi trocar a minha prancha com um amigo que tinha um Janine Sonic. Escala curta e tal. Boa adaptação, né? Um instrumento pequeno. Que me durou, acho que uns 2 anos eu fiquei com ele. Eu acho que banda não era banda, era amizade, né? Tu juntava um time que tu gostava, que tu achava legal, nós ia fazer qualquer coisa. E música era legal. Era mesmo amizade, cara. Era porque amizade, eu né? entrei na banda por influência da amizade. É, sim. E eu sabia só as notas ali, lá, dó, sol, e acompanhava a banda, mas a banda me queria junto porque eu acho que era amigo, né, cara? Não porque realmente o cara era virtuoso, né? Nós tínhamos um professor de ensino religioso, o Matias, e o cara, todo o recreio do colégio, tudo onde começou aqui, né? Ele reunia a turma ali e ele agregava as gurias, os amigos, tal, tocava violão e eu olho, esse cara chama atenção, né? Esse cara, a gente vai ter que fazer alguma coisa assim, né? Nós não conhecíamos ninguém, então vamos começar pelos amigos. Daí a gente descobriu que o Adriano tinha uma guitarra. E aí eu era amigo do Chiquinho, convidei ele, né? E aí, mas o Chiquinho não tinha bateria. Daí os primeiros ensaios, a gente ensaiava com caixa de papelão. O Chiquinho pegava uma caixa maior e outras menores ia fazendo, né? E aí o Guto Bastos chegou e disse, não, eu tenho as músicas e tal. E ele mostrou 2 músicas pra gente, era A Loucura e O Rei. Mas ó... A loucura é não saber... Eu vou cantar só um pedaço. Não saber nem por onde começar. E aí tinha uns lá... Já sabendo que um fim vai ter... E assim vai. Aí depois enlouquecia. Enfim.
Eu me lembro, no começo, eu ouvia a voz do Chico, eu digo, bah, Chico, mas não é assim que tem que cantar. Sabe, tá cantando... Ai, que é muito estranho, sabe? E daqui a pouco ele assumiu essas coisas e a voz dele e rolou uma voz muito legal. Eu admiro a voz do Chico. Aí eu me lembro que uma vez eu fui pra Torres. Eu devia ter uns 14 anos. E fui encontrar o Chico na casa dele. O Chico disse, tá, fica aí no quarto aí, eu vou tomar um banho, nós vamos sair. E ele, dentro do banheiro, ele cantava. Então, os exercícios, eu fiquei... cara, o cara canta pra caralho. Até no banheiro ele canta muito, sabe? Então, eu me lembro que o pessoal do Apocalipse era muito respeitado. O Eloy, o Neno, tocava muito bem a guitarra e não sabia o nome de acorde nenhum. Então, era outra coisa que todo mundo... Mas como que o cara consegue? Né? Uma vez ele me disse, vamos tocar rock and roll do Led Zeppelin? Eu falei, eu não sei. Ele falou, como não? São 3 acordes. E eu, cara, esse cara é foda, meu. Pode falar palavrão? O que eu me lembro bem é que eu e o Fer estudávamos juntos no Presidente Vargas. E eu e o Fer, a gente tinha uma coisa assim, meio... não necessariamente rebeldia de roqueiro, mas a gente tinha um estilo de agir muito parecido. O primeiro estalo de ter uma primeira banda foi quando eu conheci o João, que a gente estudava, como eu falei, no mesmo colégio, e começou a trocar ideias, e tinha muita coisa em comum de gosto musical e tal. E aí a gente resolveu... Na verdade, na época, a gente praticamente não tocava mal, sabia afinar o instrumento, mas a ideia, a paixão era a mesma pela história. As primeiras bandas que eu fiz... elas não tinham esse formato assim de pensando, não, tem que ser igual a tal banda, igual aos Beatles ou igual aos Rolling Stones. Não, ela foi natural. A banda tinha um diferencial que todo mundo era muito novo. Então eles tinham entre 17 e 18 e eu tinha 14. Eu lembro que até teve uma entrevista assim no Jornal do Almoço, cara, e pra mim foi um marco, né, na minha vida. Eu tinha 14 para 15 e a mulher perguntou, essa banda tem uma característica, foi a Ângela Malvese ainda, disse, essa banda tem uma característica, tem um menino muito novo que é o baterista. Quantos anos tu tem? E ela botou o microfone assim, eu tenho 14, mas eu faço 15 dia primeiro. Tipo, cara... Era difícil conseguir uma pessoa pra cantar, né? E o Rob era o que parecia ser mais afinado do negócio. Né? Não quero. Não quero. Mesmo assim foi difícil. Mas ninguém sabia tocar. O próprio Fer Costa, quando ele começou a cantar aqui dentro do Kinesis, o Facioli dizia, Kiko, desliga o microfone dele, cara, desliga o microfone, é muito ruim, muito ruim. Eu disse, não, cara, deixa ele cantar, é assim que ele vai aprender, né, cara? Ele vai ver que ele errou em tal lugar, ele vai se lembrar disso amanhã, ele vai tentar melhorar, a gente vai ensaiar isso, aos poucos a gente vai moldando essa coisa. E o interessante é que não se tinha um objetivo de tu ensaiar para tu ir tocar um show, para tu gravar, não. A gente estava fazendo a melhor coisa do mundo que a gente podia fazer, que era estar junto e a gente não tinha aquele valor que hoje a gente vê que tem, né? Era por amor aquilo que a gente fazia, por gostar muito de estar junto. Né? Nós largávamos tudo para estar ensaiando. Quem tinha namorava esperar. Se nós terminar o ensaio, depois nós ia ela. E os ensaios eram bons também, porque os ensaios eram domingo de tarde, então todos os amigos iam no ensaio, os amigos do colégio, né? Nós ligávamos, o ensaio vai ser meia hora, como é que vocês não vieram? Era onde a gente ensaiava o show, então todo mundo sentava na mesa da churrasqueira, né? Da 10 amigos, 8 amigos, e tu tocava, tinha que parar porque tocava a campainha, tinha que atender a porta, que era mais gente chegando. Eram amigos assim, a gente convidava, não queria ensaio. E os caras ficavam lá e curtiam as músicas. Depois, no dia que não tinha fazer os shows, os caras cantavam, sabiam as letras, né, acompanhavam o show da banda. Então isso é uma coisa foi bem legal. Então sempre tinha público, né? E daí o seu Marino veio conversar com a gente, o pai do Fer Costa. Disse, olha, gente, acho que não vai dar mais para vocês ensaiarem, porque deu uma rachadura na casa. E a gente desconfia que era realmente é por causa do volumezinho, né? O China tinha uma bateria Bodes. Que devia ter o maior som do mundo pra rachar uma casa. Cara, é a melhor propaganda. Ele né? tinha feito, eu acho que era um bumbo de 24, se não era de 26. Olha só. Era uma coisa fora do normal. A bateria tinha 300 mil peças, então a gente tinha que tocar num volume absurdo. Não estou falando qualidade, estou falando só de volume. Eu fiquei acho que 1 ano e meio, 2 na transe. Eu aprendi um monte de coisa. O João era um baita compositor. E era legal porque a gente passava as madrugadas tocando lá na casa dele, na sala de ensaio. Entrava lá embaixo, deixava só as luzinhas fraquinhas e ficava tocando a noite toda. Era uma casa, não tinha problema com os vizinhos. Claro que não detonava o som, né?
mas passava as madrugadas inteiras tocando. Essa época hoje em dia não existe mais, né? Hoje está todo mundo correndo, o pessoal não gosta nem de ensaiar. E uma das primeiras apresentações foi até engraçado porque eu não tinha ideia do que era uma apresentação, né? Então a gente ensaiou num palco. A gente fez um bom ensaio no palco. E ali começa a ter ideia do que vai ser shows e tal. E aí a gente botava o caminhão no domingo para tocar para alguém, para pelo menos ter a sensação de fazer algum show, alguma apresentação, porque perspectiva não tinha nenhuma de tocar em bares e coisa assim. Do caminhão. A gente botava um caminhão nos domingos, ensaiava lá. Em cima do caminhão, na carroceria. Fazia ensaio aberto. Teve uma época que a gente peregrinava centros, São Pelegrino, Lourdes, De favor, na casa de um na casa do outro. Aliás, a gente conheceu o pessoal do Garganta, o De Rosa, assim, o China, que a gente foi ensaiar na casa da avó do China. Aí se conheceu, assim, quer dizer, a gente já se conhecia, mas essa troca de favor, a gente virou amigo assim, né? Então era isso, era muita dificuldade, assim, era um bando de palhaço carregando bateria e caixa e tudo pra cima e pra baixo, assim, era tudo a pé, era um monte de gurizada, era pelada, tu não tinha dinheiro pra um táxi ou coisa assim, a gente nunca tinha, né? A gente ensaiou num prédio aqui do centro, um ensaio, e nesse ensaio, foi mais ou menos umas 2 horas, a gente conseguiu um abaixo-assinado dos vizinhos, um ensaio, um abaixo-assinado, uma ligação para a polícia, e tinha uma rádio muito perto, sabe, que a rádio ouvia nosso ensaio e reclamou no ar, dizendo que tinha alguém fazendo um barulho ensurdecedor. Tinha um vazamento para a rádio. No edifício Vêneto a gente ensaiou um dia e a gente já conseguiu essa peripécia enorme. Então tu imagina que não era pouca coisa. Vocês queriam botar a banda na rádio, literalmente, já queriam direto, ao né? vivo, tipo né? Metalheads, assim, vamos lá, cabeças de vento, vamos lá e vamos sequestrar a rádio. Todos os dias que a gente não tocava, a gente passava das 2 às 5 da tarde, pelo menos 3 horas, todos os dias, no porão da casa do Fer, lá onde a gente comia tudo que tinha na cozinha da mãe dele, lá do pai dele. Todas as bolachas, todos os pães, tudo que tinha lá a gente comia. Mas a gente passava todas as tardes, né, segunda, terça, quarta, quando a gente não saía para viajar, para tocar, ensaiando. A gente não tinha equipamento para ensaio, né, na época, né, e a gente contava com o apoio dos lojistas locais, né. Mas era assim, ensaiava toda semana e, pô, os caras emprestavam equipamento toda semana. Então a gente tinha um rodízio ali nas lojas de pegar equipamento para ensaio. Então num único amplificador, numa única caixa de som, era todos os instrumentos jogados ali, né? Então de vez em quando queimava, tinha que mandar arrumar e tal. E algumas vezes a gente teve que pegar alguns equipamentos, né, meio que na mutretagem ali, né? Porque na época o De Rosa tinha o rei da música, o tio do De Rosa, era o Seu Boff, né? E ele não gostava muito de emprestar, então um distraía o Seu Boff enquanto nós levávamos o equipamento para ensaiar. Outro dia, no dia seguinte, nós retornávamos com o equipamento, né? Tipo, eu saí da minha primeira banda de metal, que era Clitóris de Aço, isso em 87, 88, fui convidado para tocar na Transe, né? Pô, Transe era uma puta de uma banda na época, né, cara? Vou tocar na Transe, que legal, né? E daí montei minha batera no ensaio lá, pô, teve um ensaio. Daí 2 meses depois não tinha mais ensaio, né, cara? Eu pensei, pô, por que não tem ensaio? Cara, os caras não queriam eu na banda, porque eu não sabia tocar porra nenhuma, cara. Eles queriam uma bateria, porque o batera não tinha mais batera, não tinha mais a bateria, daí eles precisavam de uma bateria pra ensaiar, então eles me convidaram pra tocar pra me levar minha bateria lá. Essa aqui ela já tá com o som bem judiado, né? Essa guitarra aqui já deu. Quando eu comprei a guitarra, que era a viola, os instrumentos feitos no Brasil ainda eram feitos com produtos importados. Então, se tu pegar ela, tu vai ver o captador é japonês, as tarraxas são Schaller, né? Os potenciômetros são os mesmos da Gibson. Ela era feita com uma madeira muito boa. A Giannini tinha esse cuidado em fazer um instrumento bom. Ali por 80, se eu não me engano, teve uma lei que foi chamada Lei de Reserva de Mercado. Aí o que aconteceu? O pessoal não podia mais importar com liberdade de impostos esse material. Então o pessoal acabou usando material nacional. Então o que aconteceu? Os instrumentos caíram muito de qualidade.
Então até mais ou menos 87, 88, assim, até ali os instrumentos eram péssimos. Foi muito difícil eu conseguir um instrumento bom, tanto que é o que eu tinha falado antes, a gente foi pedir emprestado e mesmo tendo dinheiro a gente batalhava, foi mandado fazer um baixo, depois o baixo era muito pesado, o cara ficava todo torto para tocar e fomos lá e conseguimos um baixo bacana e tal, mas era tudo com muita dificuldade. Não existia liberação de importação na época, né? Não tinha, quando tu via um pedal decente numa vitrine, até os bateristas babavam no pedal de guitarra porque sabia que dali ia ser um som bom, nós não tínhamos como comprar aquilo lá. Quando eu comecei a tocar, uma bateria nova era muito cara. A gente tinha algumas fábricas no Brasil e elas fabricavam um número limite. Em Caxias compravam uma bateria a cada tanto tempo. Então isso era uma coisa muito cara, realmente era difícil, né? Então a gente tinha que partir para uma bateria usada, ou que tinha aí no mercado. E eu mandei fazer uma outra bateria num luthier aqui de Caxias, né? E eu já gostava meu negócio tinha que ser uma bateria realmente grande, né? 2 bumbos na época, né? Esse tipo de coisa. E eu mandei fazer uma bateria com um cara aqui em Caxias, que o apelido dele era Bodinho, né? O Bodes, e ele fez uma bateria, né, para mim, gigantesca, né? E a bateria que ele botou uma espécie de um veludo, uma coisa muito doida, né? Muito engraçado a bateria do cara. Só que som que era bom, ela não tinha, né? Era uma coisa terrível, mas tinha visual. O importante era o visual que ela dava. Já era bumbão de 24, né? Lá Led Zeppelin, assim, né? E eu toquei um tempão com essa bateria, né? Até que um momento, alguns bateras profissionais começaram a me falar, pô, mas isso é muito ruim, essa bateria aí. Isso é um terror, isso não afina. Eu trocava, meu Deus, eu trocava de guitarra toda semana. Fazia escambo, troca. Tu me dá essa guitarra, mais 3 chaveiros do Juventude e mais um adesivo, não sei o que, eu te dou essa, mas não sei. Cara, uma loucura. Nunca tive por 2 semanas a mesma guitarra, ia sempre trocando. Quando eu entrei na Trans, eu fui obrigado a comprar uma guitarra melhor. Porque talvez a banda ficou melhor, a guitarra tinha que ser melhor, né? Aí a vovó marchou com uma guitarra, né? Aí eu comprei uma Golden. E comprei uma Golden também na época, porque eu vi no Rock in Rio, John Sykes tocava com Whitesnake. Ele tinha uma Les Paul preta, e eu nem comprei pela guitarra, né? Eu comprei porque ela era do mesmo modelo, não entendia nada, né? Eu lembro de antes de eu tocar baixo, comprar ter visto uma guitarra caçulinha Sonelli no Rei da Música ali. E eu vi, pô, tinha 16 botões, eu contei, deve ser boa, né? Comprei porque tinha 16 botões, começou por aí, meu primeiro instrumento. Não tinha afinador naquela época, tinha afinador de ouvido, né, cara? Não tinha ouvido? Não tinha ouvido. Até tinha, mas tu nunca tinha certeza que tu tava ouvindo, né, cara? Eu sempre comprava o teclado usado, né, cara? Comprei aquele DX21, que era uma porcaria, né? Depois eu passei a ter um JX8P, um Juno... O S10, cara, esse teclado aí tem 20 anos, cara. Você não tocou com isso aí uma vez? Toquei com isso aí, cara. Eu lembro no início dos ensaios, eu tocava com o Cássio, cara. Sim. Cássiozinho com tecla de criança, cara. Cada show que tinha, eu ia assim, buscando a caixa emprestada, o prato, o ataque, o cimbal. Acordar o nenê pra pegar os pratos. Quando chegou 90, que teve o fim da reserva de mercado, aí os instrumentos começaram a vir. E aí você ia numa loja e conseguia ver uma Fender numa vitrine. A primeira vez que eu vi uma Fender numa vitrine foi em 1990, no antigo Palácio da Música. E aí os guitarristas da cidade começaram a comprar as Ibanez, comprar Fender. Então eu peguei o ônibus para Porto Alegre. Foi a primeira vez que eu fui a Porto Alegre sozinho de ônibus. Tive que pegar a lotação, pegar táxi. Ele morava muito, não me lembro aonde, mas muito longe. E daí cheguei lá com a grana, peguei a guitarra, quase chorei, velho, de emoção. Cara, é uma Fender, não acredito. Era uma Fender Squier, não, vamos ser sinceros, né? Era um modelo menor da Fender, assim, não é tão... Mas era uma boa guitarra. E, velho, com isso, foi um certo acontecimento, assim... entre os meus amigos, claro, já tinha o pessoal da Apocalipse, eles já tinham instrumentos importados, né? Mas eu fui tipo, devia ser tirando fora o pessoal de baile que já tinha bons instrumentos, pro pessoal do rock, foi a 2ª ou 3ª guitarra importada que chegou em Caxias. Então, assim, meus amigos iam ver a guitarra, velho. O eles evento iam lá em cidade. casa, tu comprou uma guitarra, deixa eu ver. Daí eu tirava do estojo, primeira semana tudo no estojo depois. Né? Mas assim, tirava do estojo limpinha, mostrava, não, toca aí, não sei o que.
Cara, foi muita emoção mesmo. Legal que tu pediu que eu fosse bem resumido. Mas, cara, eu não vou vocês falar como são dois. Depois comprei uma Yamaha vermelha, que melhorou também mais um pouquinho, já era uma guitarra importada. Mas aí começou a ficar mais acessível, né? E de vez em quando fazia um show que o outro, dava pra juntar uma grana. Mas a avó tava sempre junto, dando as guitarras pro neto, né? Eu consegui comprar um primeiro instrumento importado há uns 10 anos, cara, atrás. Consegui comprar pratos e coisas assim. Mas mesmo assim, cara, era muito difícil comprar um instrumento importado. Né? Um músico normal, assim, cara, pro cara ter um... Eu me lembro na época até a questão dos pratos, cara, quando o cara comprava um prato, chegava alguém, deixa eu ver o prato, ia botar a mão. Não bota a mão no prato porque, pá, é novo, vai ficar marcado. Eu fiquei atazanando meu pai, eu acho, uns 2, 3 anos pra ele me dar uma bateria. Daí eu descobri um cara que fazia bateria em Porto Alegre, que era as mais baratas que existiam, um tal de Dairol, um argentino trambiqueiro pra caramba, que meu pai foi pra Porto Alegre pra comprar a bateria daí, pagou 6 mil alguma coisa na época, não sei qual era a moeda, e puta, chegou a bateria, era muito tosca, cara, não tinha som nenhum, era horrível, cara. E, pô, eu fiquei com ela no apartamento uns meses, depois, pô, o meu lance sempre foi tocar em banda, sabe? Eu nunca fui um cara de estudar, de querer tocar sozinho, eu sempre quis tocar em banda. E já tava tocando em banda. Daí eu lembro, depois eu vendi pra tia a bateria, né, cara? Vendi pro Jorginho de Jesus, aquela bateria toda estourada, né, cara? Tanto é que não consegui tirar nenhum som dela. Mas nessa época já tava rolando muita coisa por aí. Todo mundo tem que ter, todo mundo tem que ter. Todo mundo tem que ter. Pera, era só 2 vezes. Todo mundo tem que ter. Todo mundo tem que ter. Ai, puta merda. Liberdade, sexo. Todo mundo tem que ter. Todo mundo tem que ter. Liberdade, sexo. E aí, tipo, todo mundo tem que ser. Tem que ter. Liberdade, ser o que se é. Aí tinha o lance. O ativo, o passivo, preconceitos, não preciso. Terceiro sexo, ano 2000, a vida mudou e você sentiu. Pessoas vão, pessoas vêm. A gente tava num lugar, na época, cara, do tipo, quando eu tocava na Clitóris de Aço, que foi a minha primeira banda, ou na Game Over, que era uma banda de metal que eu toquei também, que não tinha perspectiva, cara. A gente não tinha perspectiva nenhuma. A gente olhava pros nossos pais, pras pessoas mais velhas e via que, pô, a gente tava caminhando para aquilo também, sabe? E o lance de tocar era esse, era transgredir aquilo, a gente queria transgredir aquilo. Sabe, romper com isso. Essa frustração e essa revolta, esse ódio refletia na música. A gente estava muito revoltado com o mundo era nosso inimigo total, com certeza. Porcos de guerra, instinto assassino, nome das músicas, presos no Brasil, loucura. A gente estava muito pirado, a gente queria realmente que alguma coisa acontecesse. Depois que a gente descobriu a distorção, o mundo mudou. Como é que tu lembra dela? Dizem esses olhos, será que dizem sim ou dizem não? Que será que dizem esses olhos? Será que dizem sim ou dizem não? Eles talvez digam tudo que eu gostaria de saber, mas calam-se por não terem a coragem de falar. Ah, como brilham esses olhos, brilham mais que o sol ao meio-dia. Ah, como brilham esses olhos, brilham mais que o sol ao meio-dia. Eram as músicas assim, né? Nós tínhamos um repertório bom, eram 10, 12 músicas e não se tocava cover, né? Na época, no início dos anos 80, ninguém tocava cover, né? A gente tocava um som próprio, alguma coisa cover, muito pouco, porque na época o grande lance era realmente a música própria, era o trabalho próprio, a criação e tal.
E as bandas da cidade também eram mais ou menos isso. Então tinha as bandas de baile e as bandas de criação. A banda cover foi uma coisa que aconteceu muito depois. Tu cantava isso aí, tu e o Maneca? A banda é produzir algo mais. Era isso, né? Ele pegava transparente que não passava diferente. Ah, te lembra da letra? Jamais foi calmar. Eu condenava um pouco na época cover. Sim, mas e na minha opinião era, pô, é baile, cara. É baile, deixa de estar tocando é baile. O que as bandas, os conjuntos musicais tocavam. Né? Era obrigado a fazer música própria, cara. Isso era bacana, era... E o que nos ajudava também, cara, nos shows, é porque nós tínhamos fã-clube que iam ver nossos ensaios, cara. Aí as gurias iam lá, olhavam, cantavam, né, cara? Tinha 3 mulheres cantando, tinha 10 caras atrás olhando também, né? E hoje, Jaime Rocha, na época, a gente chamava no Falcon, era brincadeira dos bonecos do Falcon, lá ele era barbudo. Nos levava com o Som Fantasy, que era a sonorização que ele tinha de festas do interior, e a gente ia junto no caminhão e tocava o Transilvânia, cara. Coloquei o som deles na Ipanema, em Porto Alegre, para tocar, né? Foi aquele free som, imagina, né? Eu acho que o grande objetivo de quem tem uma banda é se ouvir, né? Tocar numa rádio. Tinha que mandar um instrumento que chamava fita cassete e gravar uma fita demo, ir num estúdio, gastar uma fortuna de dinheiro que não se tinha na época, né? Gravar e ficar uma porcaria, mal gravado, o som de bateria pior que o som de bateria do Raul Seixas, assim, os balde, cara, e ficava muito ruim, sempre ficou muito ruim essas coisas que eram gravadas na época, me lembro de ouvir as coisas, né, claro, era a sonoridade da época, mas mesmo ouvindo as outras bandas, que era a Transe, na época, antes de eu tocar na Transe, a Transe, sempre era muito ruim, cara. O Apocalipse conseguiu gravar coisas boas na época, bem gravadas. A questão do gravar, isso aconteceu com o tempo. Claro, a gente sempre sonhava em ter um disco, ter um LP na época, né? Só não temos LP ainda, né? Da fita ouro. É que na verdade, cara, se tu for ver, assim, dando uma corneteada, os caras que gravam aqui em Caxias, cara, tu pega o CD dos caras, assim, não sai um som legal, cara. Não sai aquela paulada, sabe? Eu não sei o que... Fica bom, assim, pra cá, assim, pra ouvir aqui e tal, mas pra detonar um troço mais a nível nacional, eu não sei, eu acho que precisaria um troço... E eu acho que não é porque Caxias não queria ter uma expressão, eu acho que Caxias queria ter uma expressão, mas não havia força para levar esse som para outro lugar. Os sons, claro, tinha problema de qualidade do som também. Pensando em botar numa rádio pro pessoal ouvir e poder fazer uma crítica da tua música em cima daquilo ali. Era tudo muito precário, e a gente ia lá, gravava 7, 10 músicas numa tarde para tirar uma, para tentar produzir, para botar numa rádio. Como é que tu vai ter uma crítica maravilhosa se tu não tinha condições e nem um estúdio, né, com um nível legal? E surgiu a possibilidade de gravar o disco quando teve a gravadora, quando a Castelnuovo, a gravadora lá do Fernando Facioli, ela foi organizada para ser uma gravadora assim, de pequeno a médio porte, porque ela começou a agregar muitos músicos da região. E eles compraram equipamento novo, para a época foi o máximo, né? Só que como eu não entendia nada de gravação, então o que aconteceu? Eu fui pelo que eles me diziam, olha, grava aqui, grava ali. Então foi outra coisa feita totalmente autodidata. E deu no que deu, né? Porque foi um disco assim que eu renego, eu acho assim, pavoroso. Mas que me abriu muitas portas. Porque até hoje o pessoal acha que aquele disco foi o máximo. Né? Porque foi a primeira vez que um roqueiro da cidade gravou um disco, né? A gente sempre quis, na realidade, trabalhar com rock, que era o tipo de estilo de música que a gente mais gosta, né? Mas é uma coisa que é impraticável. Ainda hoje eu acredito que seja um mercado impraticável querer viver só de rock como produtora, né, no caso, aqui em Caxias do Sul. Infelizmente não tem mercado aqui e a gravadora não pode pensar em ter uma banda que não tem para quem vender, né? Que naquela época tinha muito dessas casas noturnas, né, que o pessoal tocava e tinha muita banda boa.
mas muitas a gente não conseguia fazer todas em função de investimentos altos, ou talvez a banda também não estivesse tão pronta para ter um LP na época, né, para enfrentar um mercado maior do que o local. Então, assim, eu acredito, sim, que tenha tido uma importância muito grande para nós e que justifica, que diz que valeu a pena tudo aquilo que se passou, a dureza, porque nós vivia duro, cara, sabe? O tempo de Castelnovo era assim, dureza, cara, sabe? Sem um pila no bolso, tudo que entrava era para comprar fita, era para comprar máquina, porque era o sonho, entendeu? E eu acho que só foi até onde foi em função disso aí. Quando começou a acontecer a banda, que tu começa a ver uma música se formar, sabe? Um dá uma ideia, um dá um arranjo aqui, outro ali, tu vê aquilo crescer. Aí tu vai para um palco, tu toca aquilo, cara, sabe? A energia. Eu me apaixonei pelo palco, cara. O lado forte que me disse assim, pô, vou continuar nessa, foi quando começou a acontecer shows legais, com som, luz, a galera já conhecia algumas coisas da banda, né? Shows que hoje seriam considerados shows grandes, que quase hoje não existem, né? Pela proporção que eles tomavam, porque tinha poucos eventos. E quando tinha os eventos, a galera ia realmente, né? Tinha uma galera de ver show, né? A diversão era ir ver essas bandas locais, ou ver o trabalho, né? Tinha muito esse lance do pessoal ir assistir, né? A garota que me faz sonhar, por esse sonho quero me apaixonar. 4 horas eu a te esperar, saio desse sonho, vou pra outro lugar. Você não apareceu. Que foi 4º lugar, Unicerra da Canção, onde todos nós fomos expulsos do hotel, né? Inclusive o pessoal da produção, né? O Road era o Ivo DJ, né? E o Beto foi o melhor instrumentista, se eu não me engano, do Unicerra, como melhor baterista, né? E tivemos uma segunda música em 8º lugar também. Ou 2º lugar a gente foi, eu não me lembro que lugar a gente foi, Jorge. Eu lembro que eu tenho o troféu lá, que é uma folha de parreiro. No Unicerra da Canção tinha o hotel ruim e o hotel bom. Então tinham poucos, um que outro que tinha se hospedado no hotel bom, mas ninguém dormiu no hotel ruim. Todo mundo dormia no hotel bom, se entupia de gente no quarto. O Rock in Concert, assim, foi uma coisa muito engraçada, porque tinha um cara em Caxias do Sul, eu só me lembro sobre o nome dele, o Motim, né, que era um radialista, ele era publicitário, assim, ele era um cara metido em várias coisas. E quando surgiu o Rock in Rio, que foi ali em janeiro de 85, aquilo ali deixou todo mundo pilhado. Todo mundo tem que ser roqueiro. As bandas, assim, multiplicaram. Se tinha 20 numa cidade, passou a ter 200. Todo mundo queria ser roqueiro, né? E aí ele quis montar uma coisa mais ou menos parecida. Aí ele foi atrás de equipamento, ele foi atrás de tudo, assim. Daí ele viu que a coisa era muito cara. Só que ele viu depois de ter feito toda a divulgação, ele já tinha feito todos os cartazes, já tinha contratado as bandas, já tinha feito tudo. E aí depois ele foi atrás do equipamento, né? Porque ele achou que não seria tão caro, né? Aí o custo era astronômico. E ele falou, não, vai ter iluminação suficiente para uma cidade de 40 mil habitantes, né? A força da iluminação, equipamento de última geração, não sei o quê. Aí nós estávamos imaginando que ia ter laser, que ele ia trazer o equipamento da Vento Norte, assim. Aí nós chegamos lá, a iluminação eram umas latas de tinta com a luz dentro, assim, sabe? Eu só olhei pro Jean, porque o Jean também estava nessa. Eu olhei pro Jean e disse, não acredito, onde é que é mais uma fria que a gente se meteu. E mesmo assim deu legal porque o pessoal ficou pilhado. Porque era o primeiro festival que ia ter em anos, né? Porque só tinha acontecido no Natura Som, nos pavilhões, que tinha sido um fracasso. E o Rock Festival, então, na realidade, foi um marco naquele momento, porque realmente eu acho que dos festivais que tinham, que até então existia, aquele tinha sido o maior. E o Garganta se posicionou para tocar para esse festival, né? Porque a gente tinha que abafar, era um negócio absurdo, né? Mas para nós era grande oportunidade, né? Nessa abertura do Camisa de Vênus, do Juvenil, lá do Transilvânia, na época,
Pô, uma coisa histórica que aconteceu, a gente planejou, pô, a gente tem que causar algum impacto, né? A gente só uma banda de abertura aqui, tal, Camisa de Vênus, no disco Apoteótico primeiro. Aí o Luciano Jaulão, que era o vocalista da época, entrou com um pelego laranja nas costas, com uma bermuda rasgada de pé no chão, com um cabelo que era um urso. Ele deixou 2 canecos de chopp, vazios, cada ponta do palco, e colocou pólvora dentro. Pessoal, pô, quando a gente entrar, a banda começa a tocar e eu solto um palito de fósforo e vai explodir, dá um impacto e tal. Só que começou o nosso show, pô, os caras nem a luz tava meio que claro, o juvenil, e pouca luz pra nós. Começou o nosso show e ele tava tão nervoso quando ele entrou com o pelego que ele esqueceu dos canecos ali. A gente tocou, fez nosso show. Na época era o Mauro Chiesa. Ah, imagina. Antes do Miller, o batera. E ficou tão nervoso que também mal conseguiu tocar. Sei que acabou o nosso show. E aí começou o Camisa. Lembro disso atrás do palco assistindo. Eu Não Matei a Joana Dark, começava o show, né? Daí começava. Tá, e um tempo nessa entrou o Marcelo Nova e tal. Aí o Robério, que 15 anos depois veio morar comigo em São Paulo. Imagina o que é o Túnel do Tempo. O Roberto sempre com crivo aqui tocando baixo, sempre, né? Era o clássico show inteiro com crivo aqui. Daqui a pouco ele olhou, não teve dúvidas. Um caneco ali, vou largar o crivo dentro. No meio de Joana Dark, cara. Eu nunca tive nada com Joana Dark. Cara, explodiu aquele troço. Os caras pararam a música no meio. Cara, rolava no chão de tanto rir atrás. E nisso, essa explosão, eu vejo um pelego laranja correndo, jaula tinha invadido a cozinha e roubado 1 litro de uísque, e os garçons correndo atrás dele. E o show parado no meio, cara, foi uma coisa... Nunca mais esqueci. A gente foi para um festival Prediger. No Araújo, lembra? Não tinha ninguém assistindo, só os concorrentes. Era frio? Eu não lembro. Bom, eu sei que estava sempre bêbado. Eu vivia bebum, todo mundo vivia bebum. Tinha bebedeiras assim, que tu fazia o show, não entendia se estava cantando ou se estava sonhando. Tinha muita viagem. Alguém, não me lembro que falou lá, vamos fazer um festival, vamos reeditar esses festivais. E aí eu já prontamente, vamos lá, eu tô dentro. E o Rocha disse, eu boto o som. E eu digo, eu dou a infraestrutura. E aí, então tá, vamos fazer e tal, não sei o quê. Aí o Elvis disse, eu consigo uma plataforma daquelas carros da Festa da Uva para nós botar, servir de palco. E aí, em questão de 15 dias, a gente estava fazendo o primeiro Canta Parque. Eu acho que para as bandas, penso eu que pelo menos foi isso que a gente tentou oferecer sempre, uma oportunidade de tocar com um som que quem vinha lá na garagem, que ensaiava sem microfone, sem nada, aquela gritaria, chegar e subir num palco grande, com a maior estrutura possível, perto de um show assim, profissional, com um som de primeiro nível. Canta Parque, eu acho que foi um atestado de paixão pela música, de todas as pessoas que participaram dele, sabe? Acho que paixão pela música mesmo, nada mais que isso. E na nossa época, qualquer coisa que saísse da valsa, qualquer coisa que não fosse valsa já era estranho, entende? A oração da Ave Maria. Ave Maria. Qualquer coisa que não fosse isso já era muito estranho. Lá na década de 80 existia esse concurso, né, o Subencanto, da RBS, que deve ter começado em 87, por aí, e em 90... eu era apresentadora do Jornal do Almoço aqui em Caxias, né, na região de Caxias, e na época a apresentadora do quadro de variedades era responsável por produzir um videoclipe de uma banda que se destacasse na cidade. Como eu queria fazer um clipe legal, né, eu não queria só ir para um palco e gravar uma banda tocando, eu catei a Neon. Não era uma mega banda na época, não tinha uma exposição como tinham outras, mas o vocalista da banda, o Guto, era ator.
A questão, o clipe tinha uma música que se chamava Liberdade de Sexo. Por que o Perosso escreveu isso é que eu não sei. Porque, tipo assim, isso é só pra dar uma gozada com ele. Olha o que tu vai perguntar aí, hein, rapá? Foi foda, foi foda. Foi a prova da minha macheza isso, cara. Porra, tem que ser macho pra caralho pra fazer isso, cara. Ficar pelado lá na piscina, no banheiro do Guarani também, velho. Foi o envolvimento de todo mundo e muita vontade que ficasse incrível, assim. Eu não ia me satisfazer com uma coisinha, eu queria que ficasse incrível. E pra época ficou incrível. Ganhou o melhor clipe entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina, não lembro o nome do lance lá, que era a RBS que produzia. A gente assistindo, eu digo, vou aparecer, né? Aí a família inteira. E eu não tinha visto o que tinha ficado, assim, de repente começa a banda inteira aparecendo pelada no banheiro, os guris pelados. Aí minha avó olhando e tal, eu me lembro que alguém da minha família diz assim, mas é pra isso que tu nos chamou a gente, sabe? Foi todo mundo nervoso, porque eu tava nervoso e a gozação, né? Pô, não teve uma banda de Caxias que estourou, né, cara? Assim, a nível nacional. Eu me lembro uma época que a Bandida chegou aí pra Xuxa, né? Eu tenho gravado. Daí a gente vibrou assim, pô, é agora, né? Aquele disco da Bandida era um bom disco, né? E mesmo assim não vingou, né? Foi a nossa Copa de 50, né? E a gente se pergunta, não sei se tu te pergunta de vez em quando, pô, mas o que tem, né, aqui? Tem grandes músicos em Caxias, né? É porque a gente está acostumado, assim, a dizer que algo deu certo, que teve um certo grau de sucesso pelos holofotes da mídia, mas nem sempre precisa ser assim. Eu em determinado momento, pensei que como músico a gente fosse ter uma banda aqui que fosse ter dado certo pelo tipo de mídias que eles buscaram e que eles tinham as luzes da cidade todas com eles, que era a Banda Bandida. A Banda Bandida participou da Xuxa, né, de um programa na Xuxa, tá? E em determinado momento eu falo por mim, né, eu pensei assim, pô, os caras, olha lá, estão na Globo, né? A gente tinha uma foto da Bandida assim na parede, assim, que a gente ficava tocando. Porra, que esses caras estão lançando um disco com o nome de Atitude, cara. Esses caras não têm atitude, cara. Esses caras são poser. Mas era legal, cara. Olhando agora de longe, assim, puta, era divertido. Não era maldade nenhuma, sabe? Cara, eu acho que foi a Bandida. De estourar com música própria foi a Bandida. A Lucille foi uma banda que no cenário cover
foi mais forte que a Bandida. Mais forte não sei se foi mais forte. Ela teve um boom mais rápido, não sei. Deveria ter estourado, que é uma coisa óbvia, né? É a Bandida. Essa era uma banda que tinha tudo pra estourar. Muita gente diz assim, gente, eu pensava que vocês iam pro Rio e não iam mais voltar, sabe? Pô, eu vi vocês na Xuxa no domingo de manhã, eu vi, sabe? Nossa, reportagem na Veja, da banda, sabe? Ficou pra morar em São Paulo, foi pro Rio, tocou com Cleito Cleidir, tocou com outros artistas lá também, Luiz Melodia, na UFRJ. Um dia eu liguei a TV de manhã e vi Xuxa Park e tava o Kiko lá cantando. E achei muito legal naquela época, puta, então era uma grande referência, sabe? Acho que foi a banda que eu me lembro, pelo menos, foi a banda que chegou mais perto de estourar nacionalmente. Tem alguma outra que tu te lembra? Nós. Nós falaram. Nós não. Quem apostou em nós? Ninguém apostou. Quem apostou em nós? Não, vamos manter a pergunta. Não, se for a quem que poderia estourar e não estourou, é uma só, evidente. Não Naquela é alarme. época? É. Na época? Sim, era Bandida, óbvio. Mas ela conseguiu popularidade através desse universo Quem do era, cover. todo mundo apostou tudo. E depois ela fez o caminho inverso. Ela fez popularidade através desse universo do cover, da cover bem feita e tal. E transformou isso em música autoral. O melhor som que rolou em Caxias foi o nosso. Justamente. E não o melhor som, o som talvez mais comercial. O som mais pop, mais possível de entrar num cenário que não fosse regional, seria o Alarme, na minha opinião. Eu acho que a Bandida produziu coisas legais, mas não tinha alcance. Não tinha alcance. O Chacal produziu coisas legais, mas não tinha alcance. Ele estava muito rocker. Eles eram legais para o mundo inglês. Se eles estivessem na Inglaterra, se eles estivessem, sei lá, em Londres, né? O mundo deles aconteceria. Mas pro som que nós estávamos produzindo, pro Brasil que estava se desenhando, sim. Cara, tem essa agonizada da Burning Hell aí, né, velho? Esses são os caras que foram mais longe. Mas eu quero deixar um... Cara, então assim, eu não vou citar... Eu ia dizer a Bandida, assim, a Bandida foi longe, cara. Mas ela foi longe, tão longe como o Café Brasil, cara. O disco é ruim, cara. Eles são meus amigos, mas eu vou dizer... O disco é muito ruim, cara. O disco é muito ruim, eu não tinha... Porque o que acontecia na época? Esse era um problema, cara. A gente não era compositor, a gente tinha que fazer cover igual, cara. A gente tinha que tocar Van Halen igual pra tocar no fórum. A gente tinha que tocar Rolling Stones igual pra tocar no fórum. E esse é o erro que essa geração que tem agora, que tem 15, 16 e está estudando música, eles não podem cometer esse erro, cara. De tocar igual a fulano, porque fulano não sei o quê. Eu vou destacar o trabalho do Apocalipse também, cara. O Apocalipse... tem um trabalho consistente, cara, eles se aguentam há uns 30 anos, eu acho, cara, e eles foram bem longe também. Então vocês vejam que as bandas que seguiram o caminho do sucesso, buscando o sucesso, todas se ferraram. As duas únicas bandas que conseguiram lograr êxito dentro de pelo menos um tipo de sucesso, que é o que eles almejavam, eles conseguiram, cara, que é o Apocalipse e a Burning Hell. Essa minha decepção que eu falei foi isso, sabe? Nós chegamos lá, a gente entrou, a gente nosso camarim dentro da Globo, a gente, sabe? Isso é agora, choramos, vai acontecer, sabe? E não aconteceu, mas isso eu acho que abriu caminhos, abriu pra mostrar que é possível, sabe? A gente deu um azar da época, aquilo que nós falamos. Não foi a época certa, fosse 2 anos antes, fosse 5 anos depois, talvez nós tivéssemos conseguido trilhar isso aí, sabe? Mas aí dependia de morar lá e gravadora não ajudou nesse sentido, a gente teve que voltar. Eu fiquei muito triste quando não aconteceu. Brigas na Bandida, gente, pelo amor de Deus. Tiveram tantas brigas. Nós gravamos o disco, a gente fez uns shows e aí passou um tempo o Raul, me lembro que ele nos disse, o Raul era o cara da City, o Raul Albornoz. Vocês têm que agora começar a compor para gravar o segundo CD completo, que a gente gravou o Bolachão, que era Bandida, com 2 músicas, o CD Atitudes, e ele queria que a gente começasse a compor. Ninguém se aguentava mais na banda. A gente estava todo mundo estressado um com o outro. E não era por maldade, era pela convivência, por causa do excesso das festas, o excesso de viagens, o excesso de tudo. A velha história clássica. Tá tocando um monte, tá fazendo um monte de festa, tu vê eles mais que a tua mulher, uma hora tu olha um pra cara do outro, tem vontade de te matar. E era o que acontecia. E aí tinha o quê?
tinha um grupo de estrelas, como é que tu usou lá a constelação, muita... Enfim, era um monte de estrela num lugar só que não dava, né? E o que aconteceu? Inevitável. Chegou na hora de começar a compor, a gente entrava dentro da sala de ensaio e não saía nada. A gente brigava e discutia. Porque eu quero música desse jeito, eu quero daquele, ninguém mais, não cedia mais. E eu sou uma pessoa franca, honesta com tudo que faço, sabe? A gente consumia muita droga, sabe, na época, bebia muito. Então, todos esses fatores de ego, de bebida, de drogas, e de você acabar passando, assim, 5 dias por semana na estrada com a banda, sabe? Muito mais tempo do que passa com a família, com o namorado, com qualquer pessoa, acaba gerando, é óbvio, é natural que acaba gerando conflito, sabe? E aí a gente poderia ter continuado, poderia ter, sabe? Mas essas decepções, essa convivência, cara, com a banda é complicado, cara. É complicado, sabe? Existe discussão, existe estresse que acontece. Tu convive, é um casamento de 5 pessoas, no nosso caso era. Sabe? Daí, dá uma coisa errada, vai estourar quem tá ao teu lado, cara, sabe? Vai estourar, é que nem um casamento, vai estourar, tu vai brigar com tua mulher. Não vai brigar com a vizinha, alguma coisa, é quem tá perto, sabe? E aí as coisas começam a não ir, a dar uma patinada e tal, e alguns começam a ter a ideia de formar uma outra banda, que nem o Fer tava fazendo a Lucille já paralelo e tal. É claro que eu tenho mágoas e tristezas, porque, pô, a gente podia ter continuado com a Bandida Fer, Rafa, Duda, sabe, o André, que era o batera da época, podia ter... ganhado muita grana com isso, podia ter feito um nome maior ainda nacionalmente, quem sabe mundialmente. Mas, cara, as coisas acontecem como elas têm que acontecer, quando tem que terminar, quando tem que parar, sabe? Elas acontecem porque elas têm que acontecer. A música Sexo era pra entrar na novela e tal, e de repente a porta se fechou, do nada. Ficamos lá mais um tempo, só, gente, não vai acontecer, não vai acontecer. E eu tive uma época assim que eu digo, pô... Sabe, tudo que foi feito, pô, 20 anos, quer dizer, 15 anos ali, tocando, vivendo disso, né, cara? Larguei faculdade, larguei tudo, disse, vou ser músico, né, cara? Então tu toma... Mas isso te faz crescer de outra maneira, né, cara? As bandas que eu estive, muito aconteceu porque a gente não aguentou, cara. A gente não aguentava. Não só os climas dentro das próprias bandas, mas também a gente não aguentava ter que sustentar a banda, tu entende? Tipo, é muito difícil pro cara, vai tocar e não tem retorno financeiro e qualquer rolinho que der dentro da banda já deu, acabou a banda, tu entende? Eu acho que de repente a gente fez o nosso papel num determinado momento e a gente de alguma forma semeou algumas coisas, plantou algumas coisas que não é nós que vamos colher. É um pessoal mais pra frente, daqui 10 anos, 20 anos, sei lá, alguém vai colher isso. Pra fazer a coisa vingar de verdade faltava muito. Precisava mais, nós precisava 5 dias direto nisso, entendeu? Nós precisava viver da música e nós não tinha condições, não tinha grana, não tinha nada, nós precisava ter uns pais ricos, umas coisas assim, ter herança, nós precisava ter herança. Nós precisava estar nesse mundo à toa, entendeu? Só pra fazer isso. E eu juro por Deus, ia dar certo. Eu garanto. Porque nós tínhamos boa intenção. Nós sabíamos o que nós queríamos fazer. Nós sabíamos qual que era o caminho. Nós não tínhamos a cultura suficiente. Nós não tínhamos a técnica suficiente. Nós não tínhamos o glamour suficiente. Nós não tínhamos a exibição física legal. Não, suficiente. Tu tinha, o Edson tinha, eu também acho. Mas nem todos tinham, né? O fato de tu receber e-mails, correspondência da Bélgica, do Vietnã, sei lá onde, de gente dizendo assim, adorei tua música, sabe? Pô, ela chegou lá, entendeu? Ela não ficou aqui dentro do muro do Carmo. Sabe? A gente foi muito longe com isso. Então, como é que você é frustrado se eu conseguir mostrar, né, o meu trabalho de uma forma honesta, dentro do meu limite de qualidade como instrumentista, mas que agradou muita gente fora daqui, longe daqui, chegou, sei lá onde mais, tem coisas que a gente nem fica sabendo onde é que apareceu. Tu entrar na internet e ver um site teu escrito em russo, alguém falando da tua banda, uma página sobre a tua história em russo, cara, isso aí é gratificante por si só. Isso aí é reconhecimento. Nunca frustrado. Nunca frustrado. Eu penso assim, acho que a gente já tem o caminho traçado, né? A frustração tu sente, como em qualquer outra profissão, acho que isso faz parte, mas eu sempre levo tudo como aprendizado, como experiência, né? Claro que eu olhei para um dia e digo, bah,
Deixa eu ver só se não é minha filha. Só um pouquinho. Alô? Fala, Nath. Hoje... Não, hoje eu não vou deixar ela dormir, porque eu vou viajar amanhã e ela só tem hoje pra ficar comigo, Nath. Então você... Não, ela já sabe, eu já tinha conversado com ela. Diz pra ela que eu quero curtir ela hoje. Tá bom, beijo. Mas tá malandro, não quer dormir nunca em casa. Você fugiu, tua filha não é assim também? Não, Rafa, eu ainda não tenho filha. Mas olha só, o palco que recebia a maioria dessas bandas sofreu em 2005 uma tentativa de censura. Como é que você proíbe uma casa de cultura de apresentar cultura, cara? Isso é uma coisa que me envergonha de ter pessoas na cidade onde eu me criei, onde eu nasci praticamente, sabe? De que pensem dessa forma. Eu sinto vergonha por essa pessoa, sabe? Não sei como é que consegue pensar isso, cara. Como que o cara proibiu de se realizarem espetáculos na Casa de Cultura. Na realidade, o que é rock, na realidade? Entende? O que não podia? Quais eram as regras efetivas? Né? E por que não podia? Isso não estava bem explicado, né? Eu até entendo, não concordo, mas entendo o que a dona a diretora da Casa da Cultura, falei dona, né? Ato falho. O que a diretora da Casa da Cultura na época queria. Ela queria tentar forçar o pessoal a ouvir o que não se ouve, que é a música clássica, que é aquela coisa um pouco mais trabalhada, as músicas mais de vanguarda. E isso, infelizmente, não dá para ser imposto, né? Toda atitude ou toda lei muito radical, uma imposição gera um desgaste, né? Então, assim, não pode ser uma coisa assim, não, esse tanque, ó, acabou, não tem mais. Porque tu não tem outros espaços na cidade. Ainda mais, falando de novo do Apocalipse, nós fazemos um rock artístico, né? Um art rock, um rock clássico, sinfônico. A gente não toca para o pessoal ficar pulando, dançando, a gente toca para ouvirem mesmo, né? Um rock para ser ouvido. E a Casa da Cultura é um dos melhores lugares de Caxias para isso. Nosso mercado já é tão restrito, tão pequeno muitas vezes, né? Que tu tirar uma casa, que ela é justamente casa de cultura, onde a manifestação, todas as manifestações são possíveis, eu acho que isso aí, a partir desse momento, foi discriminatório, foi totalmente ilegal, né? E assim, ó, queira ou não queira, o rock ainda é uma das músicas mais populares. Ou seja, estava tirando um grande produto dentro de uma casa, né? Discriminando, né? Como é que tu vai parar a arte, né? No momento que tu começa a parar qualquer manifestação artística, né? Claro que tem os lugares apropriados, mas não era o caso, na minha opinião. Mas, como não poderia deixar de... Era inevitável, isso não rolou, não aconteceu, e as bandas continuam tocando lá, né? Isso depende do que tu chama de viver, né? Viver, sobreviver... Cara, tem gente que tocava comigo que tá tocando aí, tá tocando em bar, toca... E aquilo que eu falo, tu não tem mais hoje em dia como tu ter uma banda e tá focado naquilo, sabe? Eu vejo o pessoal que continua tocando da minha época, cara, porque eu parei de tocar à noite, eu trabalho em estúdio, continuo compondo minhas coisas, eu trabalho aqui. Agora, tu tem que ter uma banda pra tocar no Mississippi, uma banda de blues, o Campanholo, né? É blues, é Exit Eleven, cantando em inglês, é hard rock. Tem que ter uma coisa paralela. Tu assim, tem que se virar. Eu acho que não tinha naquela época e não se tem hoje. De forma efetiva, né? Se tu quer, vou produzir música autoral e vou ganhar dinheiro com isso, nem hoje rola isso. Na real, sabe o que é? Tipo, em Caxias eu acho que nunca teve, antes disso não tinha mercado musical, não existe mercado musical, sabe? Existem vários, e é só... Dá pra viver, mas é ruim, né? É que nem qualquer cidade, tu chega a um ponto que tu explorou tudo. Fez teatro, tu fez todos os bares, tu já foi músico de bar, tu já foi banda cover, tu já tocou no outro boteco que abriu, vai abrindo os bares, tu vai passando por eles. E tem tu aproveita o fundo para cultura, então tu acaba fazendo tudo, né? Aí monta um show diferente, vai e apresenta. Na verdade, a cidade cresce, novas gerações vão chegando, mas a cidade por si, pela cultura dela, ela tem um limite que é da onde ela pode atingir. Um que outro vai conseguir ir lá para a Europa,
vai lá para os Estados Unidos, vai tocar na Argentina, sei lá. Mas é uma coisa muito limitada. Viver de música significa, então, tu tira fora o lado didático, tá? Porque sendo professor de música, tu pode viver muito bem e dignamente, sabe? Sem problema nenhum. Tá mantendo a carreira de professor de música e tendo alguns trabalhos, sabe, paralelos. Isso aí tu consegue, trabalhos de música paralelos. Sendo só um executor do instrumento ou um compositor, fica muito complicado. Eu acho que tu aguenta viver da música, se tiver um certo talento, é claro, e tiver oportunidade para tocar, eu acho que tu aguenta até uma certa idade, até o teu amadurecimento ali, né? Porque eu acho que para te construir alguma coisa com a música, assim, sem ter uma outra atividade profissional, acho que é complicado, a não ser que tu seja um fora de série, né? Quem quer começar, tem que começar quando tá com gás. Hoje já se acomoda um pouco, né? E como eu te falei, Caxias do Sul, tu te acomoda, é uma cidade que tu vive bem, tu tem tudo aqui, né? Talvez um problema das bandas que eu vejo olhando de fora agora, as bandas de Caxias, é esse medo de sair fora, de repente ir para São Paulo e encarar a coisa lá, sabe? Se a gente tivesse ido na época, pô, de repente poderia ter, sabe, sido diferente, mas se é uma coisa que não existe, né? Depende, se tu quiser tocar Gaudério, pode morar aqui, tu tá no circuito. Agora, rock, meu, acho que não é aqui o lugar. Sabe? Eu acho que tudo, se tu pegar assim, ó, lista as bandas de rock que tu escuta na tua casa. Quantas dessas vivem de música? Conseguem tornar isso um business? O que é o dar certo? É pagar as contas ou ficar famoso? Né? Depende do que tu quer colocar como dar certo, né? Eu nunca fui famoso, nunca toquei muita música em rádio, mas eu sempre acordei de manhã pensando, pô, tá dando certo, eu adoro o que eu faço, conheço um monte de gente, toco, pago minhas contas, me divirto horrores, evoluo musicalmente. Fiquei em Caxias tocando dos meus 13 anos até os meus 36 anos de idade. O cara fala que Caxias não é bom, aqui é ruim, aqui é uma merda, não sei o quê. Eu posso ter praguejado culturalmente, como todos nós fizemos um dia e ainda fazemos hoje em dia, mas não tem nada errado, não. Acho que o esquema é achar o seu espaço. Você pode ir para um mercado maravilhoso, que é nos Estados Unidos e Canadá, onde as pessoas faturam milhões do nada, e não encontrar o seu espaço. Eu acho que proporcionalmente é muito similar ao que acontece e com as reclamações e queixas de quem é de Porto Alegre com relação ao eixo Rio-São Paulo. Né? Eu acho que quanto mais distante tu tá do eixo Rio-São Paulo, a gente sempre ficava reclamando, menos acesso, menos mídia tu tem. Porque a gente tem muito uma coisa assim, de quando tem músicos bacanas que tocam junto, tecnicamente tocam bem e tal, se ouve muito isso, vocês têm que ir para a Europa, vocês têm que ir para fora, né? Não, sabe? Tu tem que conquistar o teu mercado, seja de onde for, sabe? Não é que lá é o mundo cor-de-rosa, né? Não. Ir para o eixo Rio-São Paulo, ir para tal lugar, isso é um pouco mito, sim. Né? É bem mito, bem mito. Aquela fase cover acabou. Acabou, cara, não rola mais. Cara. Isso aí agora, ou tu tem música própria, ou tu não vai adiante, cara. Tu vai ficar tocando nos barzinhos. O meio do nada. Pô, a gente saía, era sempre banda cover disso, banda cover daquilo, banda cover daquilo, banda cover daquilo, sabe? Então a gente pensou, vamos fazer uma banda pra tocar aquilo que a gente gosta de ouvir. E foi aí que a gente decidiu levar a sério a banda, sabe? Ver a banda como uma coisa séria e investir. Então a gente fez o esquema do projeto de Fundo pra Cultura, que graças a Deus foi um negócio que foi muito legal e nos permitiu gravar o CD. Abrir os olhos pro que está pra acontecer. Pessoas que não tinham, que tinham uma carreira individual, assim, eu sou um instrumentista que eu acompanho fulano, ou eu toco em barzinho e faço isso, aí vou lá e gravo um disco de música própria. Nunca tocou as músicas próprias em bar nenhum. E o Fundo Pro Cultura está financiando artistas que, eu queria um CD e tal, e eu tenho para deixar para minha mãe, para minha tia, para mostrar. E não é para isso. Então, assim, muito mais errado que o poder público, o tal artista. Mas muito mais errado. Bati no microfone, perdão.
muito mais errado. Só acho que quem produz música hoje tem que se dar conta que não vou mais, vou fazer aquele CD 1000 cópias. Porra, eu vou fazer um site para me baixar as músicas, vender pela internet, vou fazer um videoclipe, automaticamente eu tenho que lançar com um videoclipe junto. É só ter, eu acho que tu tem que só se enquadrar com o que tá acontecendo agora. Vai lá, gasta 4 mil, 5 mil reais de prensagem, pra quê? E esquecem que gravar um CD é gravar uma obra. Tu pode fazer essa obra, colocar na internet e dizer, cara, baixe meu disco, dá um cartão, inventar qualquer coisa para que isso aconteça. E eu acho também que tu pode separar, em vez de gastar 5 mil de prensagem, gasta 5 mil em promoção. Contrata uma pessoa que faça a produção artística do teu trabalho. Os músicos em si não têm o business, não sabem lidar com o mercado, acho que se intimidam perante o mercado, acho que os músicos eles têm um medo de se expor, um medo de não serem aceitos no mercado maior. Acho que tem muita fantasia ainda, no sentido de vou gravar em inglês porque minha banda é internacional. A banda não chegou nem a ser nacional, nem muito menos municipal. Já se pensa numa coisa internacional. Porque acaba meio que se reunindo 5, 6, 7, vamos montar uma banda, e muitas vezes eles tocam bem, mas não tem a capacidade de ainda entender o que é porque o que é uma banda hoje, ela tem que ser tratada como uma empresa. Tem que ter a sua matéria-prima, que é a sua música, tem que ter a sua área de divulgação, a área de marketing, de publicidade, tem que ter a sua área alguém que venda esse show, alguém que faça os contatos, que gere receita para. Ou seja, isso é uma coisa que eu ainda vejo um pouco assim, eu não vou dizer infantil, mas eu vejo assim muito amador ainda. As bandas que se deram bem são as bandas, e as que vão se dar bem são as bandas que têm esse conceito de que tudo bem, se aparecer uma gravadora, beleza, se aparecer um produtor, beleza, mas a gente não pode esperar. Vamos começar a fazer. Eu acho que tu tem que ir adiante, tem que forçar, tu tem que trabalhar, tu não pode ficar restrito a sempre uma lamentação, a gente não acontece, a gente não faz, a gente não rola. Não, tu tem que fazer rolar. Se não aconteceu, tem que fazer acontecer. Tu não pode ficar parado esperando. Eu acho que os resultados são compatíveis com o teu esforço. Eu acho que tu só consegue algo realmente substancial se tu trabalhar pra caramba, se tu ralar pra cacete, entendeu? Senão não rola. Não existe coisa fácil. Não existe. Não vou dizer que tem que sair fora. Eu acho que não é preciso sair fora, mas tem que fazer o seu trabalho sair fora. Aqui, então não vai reverberar esse trabalho aqui. Não necessariamente eu acho que tenha que se morar em outro lugar, mas tem que ter um trabalho de divulgação com a internet, ou como qualquer outro trabalho, cara. Se eu quero montar uma filial da minha empresa, cara, se eu quero fazer ela expandir, eu tenho que botar uma filial em Bento, eu tenho que ir a São Paulo uma vez por mês para cuidar de uma filial de lá, e assim, eu acho que com a música pode ser assim também. Só em Caxias não se faz, né? O mercado é muito pequeno. É questão matemática, né? Não dá. Às vezes eu sinto Caxias como uma redoma de vidro, sabe aquele filme dos Simpsons, cara? Parece que tem uma redoma de vidro que as pessoas não conseguem sair fora. E eu acho que é tão fácil hoje em dia sair fora, sabe? Tem que chutar o balde e tentar mesmo, cara. Não tem porquê. Essa segurança que as pessoas sentem aqui, às vezes, eu acho que atrapalha um pouco. Sendo de Caxias, sendo de Porto Alegre, Cachoeirinha, o Bagé, acho que as chances praticamente são as mesmas. Eu acho que tu não pode nunca ficar limitado realmente ao âmbito regional. Tu tem que arriscar, tu tem que sair, tu tem que... Até porque quando tu dá uma saída, tu te arriscar e tocar em outro lugar, tu acaba ampliando o teu foco e tendo uma visão muito mais ampla do que realmente é a tua aldeia. Ouvindo esses caras, sinto que o meu desejo era ter feito parte dessa tribo, ter vivido essas histórias. Mas depois de chegar até aqui, eu entendo que de alguma maneira esse filme ajuda a contar um pouco a história do rock feito em Caxias do Sul.